Salve Natal, Fábio Personal, boa noite, Regina Rodrigues, Tânia Costa, Viviane Corsino, Rosane Kozievich, Folia Cília, Espiritismo, Deb Rog, Marco, Fátima Guardal, Zilda e Amimo. Sejam bem-vindos. Rosijane, Sara Cospel, fotografia. Salve Fábio, Neuza Maria, boa noite. Sônia Bugalho, boa noite. Sim, Adriana Campese, Jacimara, queridos, a luz acabou de voltar, então tomara que a gente consiga fazer a nossa live. Cláudia Rolle, boa noite. Marilda, Rosane, boa noite. Gabriela Moura, bem-vinda. Tânia Garcia, 78 Deb, boa noite. Flávia Aguiar, boa noite. Ana Lúcia, olá. Regina Straub, boa noite. Fábio, é porque acabou a luz aqui e eu tô achando que a nossa internet está um pouco complicada. Acabou de voltar a luz, faz menos de 2 minutos. Tomara que dê certo, né? Maína, boa noite. Jorge Dutra, Regina Aguiar, Selmo Farias, Odair, salve, boa noite. Vamos esperar. Flávia Aguiar, boa noite. Gigleise, Ângela Luz. Tá travando? Ofélia, boa noite. Ângela Luz, boa noite. Boa noite, meu irmão Selmo. Keila Bordados. Pois é, vamos ver aqui como é que vai ficar, se a internet vai ficar boa, porque Vera Ribeiro, Laís, boa noite. Ana Maria, Grécius, Jane Carleto, Samara Fernanda, Gigleise, boa noite. Eli Souza, boa noite. Carol Schoss, boa noite da ilha. Carol, depois me diz de que ilha afinal você é, menino, que eu fiquei curioso agora. Kátia, eu entrou. Tânia Costa, Rita, Valbenini. Para Fátima está ok. Ô, Flávia, gratidão. Fran, buenas noches, buenas noches. Já está voltando ao normal, queridos? Maura Clécia, boa noite. Valbenini, oi, querida. Rita, boa noite. Cristina Risério, Adriana, Elaine. Só me digam como é que está aí, para a gente somente entender. Ana Júlia, Maura Clésia, boa noite. Tá tudo ok? O som e a imagem, queridos, está ok? Tá com delay? Tá tudo certo? Só me digam certinho, para a gente tentar entender o que a gente pode fazer aqui. Voltou tudo? Voltou ao normal? Rosemary, Micheline, boa noite. Leuziba, Micheline me dê notícias depois. Cici Nascimento de Aracaju, está tudo ok. Elizabeth, Carlos Alberto, boa noite. Tânia Costa, tá ótimo então. Sara, boa noite, tudo ok? Thaís, Sara, outra Sara. Tá certo então, queridos. Vamos fazer então a nossa prece, não é? Visto que parece que tudo está normalizado, e parece que está normalizado, vamos torcer para que fique assim, não é? Vamos torcer para que fique assim. Vamos fazer então a nossa prece. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, para aprendermos mais sobre as tuas lições e, quem sabe, para entendermos como aplicá-las nas nossas vidas, nas nossas condutas diárias. Ajuda-nos, Senhor, que possamos hoje ter olhos de ver, mas igualmente ouvidos de ouvir, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Que possamos estar mais sensíveis perante a equipe espiritual que visita cada um dos lares que comumente aqui se encontram. E desta forma, então, Senhor, rogando as tuas bênçãos, iniciamos mais uma vez o nosso estudo de nossa querida Joana de Ângeles, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, queridos.
Patrícia Moraes, Dani Zendeski, Luciene, boa noite. Somente aguardando para verificar se está tudo ok. Que assim seja, Jeane. Aguardando Neuza Maria, Maria da Silva, Leal Meida Leal, Natal, tudo ok? Isis Brinco, que assim seja, ok. Então, nos parece que está tudo ok, não é, queridos? Nos parece que está tudo ok. Vamos ver se nosso irmão Rick hoje está presente, não é? Rick, meu querido, Rick da Salve-a-Si, vamos ver se ele está aqui para nos dar o seu recado de sempre. Vamos ver. Rick, você está aqui, querido? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Amém, Isis, amém. Sheila, boa noite, querida. Rick, você está aqui? Thaís, querido, boa noite, que assim seja. Helena, oi, querida, boa noite, Helena, boa noite. Queridos, eu acho que o nosso querido Rick não está aqui de novo. Ele está à volta com várias questões, não é? Mundo Rosa, boa noite. Vamos então, a partir de agora, darmos então início ao nosso estudo. Estarei retirando os nossos comentários para que nós possamos então... e vamos fazer o nosso estudo e depois abrimos de novo os comentários para as eventuais perguntas e respostas, não é? Somente, Aparecida, gratidão a você por estar aqui. Somente deixando claro que a luz, ela tinha caído e ela voltou às 19 horas, mais ou menos. Então nós iniciamos e vamos torcer para que ela permaneça. Porque quando a luz cai, o meu sinal aqui ele não é bom. Então quando a internet está funcionando aqui em casa, fica bom. Se a luz apaga, uma vez eu já fiz uma live com luz de velas, mas naquela época o sinal estava bom. Ultimamente o sinal da minha internet aqui não está bom. Sabiam que uma vez eu fiz uma live à luz de velas? Pois é, porque a internet estava sem luz, mas o sinal estava bom. Enfim. Mais uma vez então, queridos, nosso livro, Luz nas Trevas, de nosso irmão Divaldo Franco, um livro lançado em 2018. O capítulo de hoje é bem interessante. Ele é intitulado, é o capítulo 8 do livro. E até vim com a camisa da Salve-a-Si, né? Mas o Rick não veio. E o título do capítulo 8 é As Bênçãos da Alegria. E curiosamente, eu hoje vou ler o capítulo inteiro. E eu nunca fiz isso. Nós sempre retiramos algumas passagens e fazemos comentários. Mas esse capítulo, ele tem uma lógica muito bem elaborada, fica difícil tirar passagens. E, basicamente, Joana de Ângeles vai falar do planeta em que nós vivemos. Então, como é um textinho curto, eu vou fazer a leitura toda e depois, então, nós fazemos os nossos comentários. Está bem? Então, livro Luz nas Trevas, de 2018, psicografia de Divaldo, por nossa querida Joana de Ângeles, capítulo 8, As Bênçãos da Alegria. E Joana de Ângeles nos diz: nada obstante, seja a Terra um planeta de provas e de expiações, não se pode negar a beleza de que se reveste, auxiliando as criaturas no seu crescimento para Deus, mediante os recursos valiosos que se encontram em toda parte, num convite invulgar para as atividades indispensáveis a essas necessidades. Se ainda apresenta momentos afligentes e destruidores, como decorrência das incontáveis transformações que têm lugar na intimidade da sua massa, como também nas camadas superiores que a envolvem, multiplicam-se na sua face externa as paisagens de encantadora harmonia, as cores que sensibilizam, os amanheceres de luz
e os poentes, o sol poente, não é? De cores inimagináveis. Sua flora e sua fauna, ricas de espécimes encantadores, estão exigindo melhor compreensão dos seres humanos para continuarem no trabalho para o qual foram criadas por Deus. Fenômenos de incomparável equilíbrio se apresentam a cada momento no solo, nas águas rasas e profundas, no ar, nos vales e nas montanhas, convidando a reflexão a respeito dos detalhes que assinalam todas as formas. Da pequenina flor perfumada à gigantesca sequoia, dos micro-organismos à majestade dos colossos siderais que fulguram à distância no infinito, percebe-se uma sinfonia de sons e de cores num painel jamais concebido pela imaginação mais exaltada. Uma expressiva magia permanece no ar, aguardando o pensamento e a emoção dos que a habitam, proporcionando-lhes incomparável alegria de viver. Sem dúvida, existem sofrimentos inabordáveis, dilacerações insuportáveis, contrastando com a permanente mensagem de enriquecimento espiritual que se encontra instaurada no imo dos seres, especialmente humanos. Sucede que essa página de dores terríveis é resultado da intemperança e precipitação do espírito humano aí colocado para fazer desabrochar a presença sublime do amor que lhe jaz no íntimo. Viajando do instinto à razão e desta à angelitude, a energia pensante transfere de uma para outra experiência existencial as conquistas e prejuízos do seu comportamento, de forma que possa lapidar as arestas e corrigir as imperfeições conforme as haja produzido. Mesmo neste processo de autoburilamento, a beleza e a alegria encontram-se presentes como a melhor maneira de alcançar-se a meta sublime, que é a perfeição. A fim de que os padecimentos mais rudes não se transformem em algozes incorrigíveis, a divindade proporcionou à escola terrestre, incontáveis painéis de encantamento para que pudessem produzir bênçãos em todos os seres que habitam, o interesse e a paixão pelo amor, em um esforço hercúleo de superação das tendências infelizes ou perturbadoras. Desse modo, é justo que se procure a vivência da ternura, essa irmã da tranquilidade, em todas e quaisquer situações do curso evolutivo. A alegria é mensagem de Deus, convidando-nos à conquista da plenitude. O Evangelho de Jesus é um poema de alegria em todas as suas páginas. Confortador desde os primeiros ditos do Mestre, incomparável, quando anunciou: eis que vos trago boas novas de alegria. Aqueles eram dias tumultuosos e conflitivos, no exterior e no interior das criaturas humanas. Infelizmente, o ser humano era o lobo do seu próprio irmão. Ainda o é, muitas vezes. Jesus veio para aplacar a ardência das paixões destrutivas, cantando o poema da esperança que dá forças para a libertação de todo o mal. E a partir de então, a Terra, na sua paisagem moral, revitalizou e tornou-se abençoada escola de aprimoramento intelecto-moral, onde os espíritos se iluminam e avançam no rumo da sublimação. Por essa e muitas outras razões, o sofrimento, mesmo quando se apresenta com aspecto tormentoso, deve ser recebido com alegria, pela oportunidade de reabilitação do equivocado e disciplina educadora de que necessita.
Há em toda parte a presença da magnífica luz do amor de Deus, estimulando o ser humano a que se transforme em co-criador, tornando o planeta mais elevado e mais propício à regeneração da sociedade que o habita. Não retires do teu mapa de compromissos a alegria do serviço, recordando-te de que todas as oportunidades que se encontram ao teu alcance procedem da magnitude do Senhor, que a todos concede os instrumentos hábeis para atingir o êxito. Aprende, pois, a ver beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom mesmo do mal, em tudo e em todos, permitindo-te a alegria de viver sem mágoas ou dissabores, porque tudo contribui para a tua elevação moral. Por tua vez, canta as bênçãos da alegria aos ouvidos do mundo inquieto, dos corações amargurados, dos seres em desencanto, mostrando que nunca cessam as ocasiões de amar e servir, edificando o santuário da perfeita fraternidade. Nunca te rebeles, porque te encontres em injunção penosa, sob injustiça e perseguição gratuita. Nunca te rebeles, porque te encontres em injunção penosa, sob injustiça e perseguição gratuita. Lembra-te dos servidores de Jesus que se imolaram por seu inefável amor. O holocausto para eles era um momento de glória, de verdadeira alegria. Cantavam e exaltavam a fé que os arrebatava, impressionando e irritando os adversários da luz que os levavam ao padecimento maior. Graças ao seu devotamento e sacrifício, mudaram os rumos da história. Na atualidade, em que a alegria é encontrada não poucas vezes nos espetáculos grosseiros, no anedotário, nas piadas vulgar, na satisfação dos instintos primários, torna-se necessário encontrar as alegrias que enriquecem o coração de paz e a mente de sabedoria. A alegria, em todos os momentos existenciais, é o sinal de Cristo no coração, porquanto, mediante a sua musicalidade interior, ocorre uma perfeita identificação entre a criatura e a criação, exaltando a grandeza de Deus. Não te deixes, pois, entristecer pelos naturais testemunhos que a evolução impõe a todo aquele que trabalha na busca da plenitude. Que texto, em alguns momentos complexo, eu achei. Deixa eu só sublinhar aqui uma coisa. Eu não sei se vocês acharam também, às vezes, esse texto complexo em algumas situações. Nós vamos ver que na sexta-feira passada, nós trouxemos o capítulo 7, em que falava sobre sofrimento. Sofrimento e amor, o capítulo 7, e nós fizemos algumas colocações a respeito de algumas das colocações de Joana de Ângeles. E aqui nós podemos trazer também algumas colocações. É claro que existem coisas que nós precisamos entender, queridos. Nós não estamos aqui nesse planeta, é importante que nós entendamos isso. Nós não estamos aqui nesse planeta porque nós estamos sendo punidos ou castigados. Nós não estamos neste mundo de provas e expiações porque nós estamos sendo punidos ou castigados. Nós estamos neste mundo de provas e expiações porque aqui nos encontramos para aprender. No entanto, Joana de Ângeles nos faz algumas colocações aqui que elas chamaram a nossa atenção. A primeira colocação que nos chamou a atenção, ela vai falar sobre alegria e ela diz: sem dúvida existem sofrimentos inabordáveis
dilacerações insuportáveis. E aqui eu acho que houve uma falha, e é com imenso respeito que dizemos, ou uma falha no instrumento mediúnico, nosso irmão Divaldo, ou na fala de Joana de Ângeles, porque ela está dizendo dilacerações insuportáveis. Se é insuportável, está errado e é injusto. Se é injusto, está me acontecendo algo que eu não tenho condições de suportar. Se eu não tenho condições de suportar, Deus me mandou uma prova maior do que eu sou capaz. E Deus errou. E isso nós sabemos muito bem que não existe. E eu espero que todos que aqui estejam conscientes disso por todos os nossos estudos que nós trazemos diariamente. Deus não envia provas para aquele que não as consegue suportar. Onde é que está o meu evangelho aqui? Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ao nosso bom Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, item 9. A mesma mensagem, eu acho que inclusive eu li na semana passada. Vamos ver aqui o capítulo 14, item 9. Mensagem de Santo Agostinho. Capítulo 14, item 9. Vamos verificar o que Santo Agostinho nos diz. É no meio do texto, é um texto bem longo, mas no meio do texto, Santo Agostinho nos diz: Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Portanto, Santo Agostinho, o segundo maior teólogo da história do cristianismo, sendo ultrapassado somente por Paulo de Tarso, Santo Agostinho, um dos espíritos principais da codificação kardeciana, ele deixa uma coisa muito clara, assim como toda a codificação kardeciana deixa isso muito claro. Se eu recebo na minha vida um desafio, é o que eu tenho condições de suportar. Então essa palavra, eu acho que foi uma palavra mal colocada, impensada. Então poderia colocar... Porque se eu estou dizendo que eu estou passando por uma situação insuportável, quer dizer que eu não suporto. Se eu não suporto, Deus errou. Deus me mandou uma prova que está acima das minhas forças. E isso não ocorre. Nós temos as nossas fragilidades, mas Deus não manda, acabamos de ler. Então, esse termo insuportável, eu acho que talvez poderia ter aqui dilacerações quase insuportáveis. Mas se está dizendo que é insuportável, tem algum equívoco. Então, essa é a primeira questão que nos chamou a atenção. Mais à frente, Joana de Ângeles nos faz uma outra colocação que também chama a nossa atenção. Já é agora, da metade para o final, ela diz: o sofrimento, mesmo quando se apresenta com aspecto tormentoso, deve ser recebido com alegria. Precisamos entender algumas coisas. E ela faz menção aqui nesse texto. Os mártires do cristianismo, e foram dezenas e dezenas de milhares de pessoas ao longo de 3 séculos, eles sim adentravam as arenas romanas sabendo que iriam morrer de formas extremamente trágicas, cruéis e dolorosas. Eles adentravam os circos romanos muitas vezes, sim, entoando cânticos de glória, sem sombra de dúvida. Mas nós sabemos igualmente que estes seres eram espíritos mais evoluídos do que a normalidade das pessoas. Então, precisamos entender que eram missionários enviados pelo próprio Jesus. Então, quando ela diz que o sofrimento, mesmo quando se apresenta com aspecto tormentoso, deve ser recebido com alegria, eu vejo com cautela esta afirmação, porque ela pode induzir uma pessoa menos esclarecida a entender que o masoquismo é bom, ou seja, sentir prazer na dor. O sofrimento, mesmo quando se apresenta com aspecto tormentoso, deve ser recebido com alegria. Eu estou sentindo dor,
e eu tô alegre. Isso é masoquismo. Então, eu acho que a palavra correta aqui, como também o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 28, capítulo 28 tem 31, no capítulo 9 e tem 8, a palavra a ser utilizada é resignação. Resignação? Ok. Então eu estou passando um sofrimento, uma dor tremenda, um desafio inimaginável, mas não insuportável. Deixemos claro, todo sofrimento é suportável. Porque senão a codificação está errada. E Deus não está no comando desse planeta. Ora, é a mesma coisa que você que está me ouvindo, que você tem um filho, que você tem uma filha, você pede para o seu filho de 2 anos chegar e falar, escuta, bota a louça na máquina de lavar, por favor, e depois bota a roupa tira a roupa da máquina de lavar e estende. Não, peraí, ele tem 2 anos, você está pedindo dele uma coisa que ele não tem condições. Então é você que não está sendo coerente, não é seu filho. Se Deus me enviasse uma prova que eu não sou capaz de suportar, Deus está errado. Então é Deus que não está sendo coerente. Então isso é inconcebível, ok? Estejamos atentos. E aqui então eu acho que nós podemos substituir a palavra alegria por resignação. Então, um desafio imenso te vem e você pede forças, você pede coragem, você pede resignação. Mas você não vai sair achando graça. De repente você está num leito de hospital e o médico fala, olha, teve um problema aqui, a gente vai ter que amputar as tuas 2 pernas e os teus 2 braços. Ai, que legal! Vai encarar isso com alegria? Não, desculpe, isso é um distúrbio emocional, essa pessoa precisa de um psiquiatra e de um bom terapeuta. Não, então é com imenso respeito. Quem me conhece, me segue, sabe que desde lá o nosso estudo de amor e sexualidade, várias vezes fizemos colocações, sim, como na semana passada fizemos colocações, e é com imenso respeito por nossa veneranda Joana de Ângeles. Mas ela não é Jesus. Se ela não é Jesus, somente o espírito puro não erra. Um espírito superior, por mais que seja evoluído, como Joana, também pode errar. Ou pode ter havido uma falha no mecanismo mediúnico, pois se Emmanuel nos disse que isso aconteceu com Chico Xavier, uma falha na recepção da mediunidade de Chico, e ele vai fazer uma coisa errada, e Emmanuel vai pedir para a Federação Espírita Brasileira retificar, consertar uma questão por falha do Chico. Então, se Chico errou, Divaldo também pode ter havido alguma falha na recepção da sua questão mediúnica. Então, eu acho que a palavra correta é resignação. Resignação. A despeito dos mártires que vão entrar no circo romano, sim, mas por exemplo, vamos a Jesus? Vemos Jesus chorando e suando sangue antes de ser traído por Judas. Vemos Jesus falando, Pai, se te for possível, afasta de mim esse cálice. Eu não vejo Jesus, não existe, ao que me consta aos meus estudos teológicos do Novo Testamento, não me consta dizendo Jesus, nossa, que legal, eu vou ser crucificado, obrigado, Pai, te dou glória e te dou graças. Oi? Não, não é isso que o Novo Testamento nos traz, definitivamente não, nem o Novo Testamento, nem todos os escritos psicografados pelos espíritos que fazem menção a essa passagem. Então, não é isso que nós vemos. Então, alegria no sofrimento, na dor, na desgraça. Então, vamos supor, uma mãe de família com 3 filhinhos pequenos, o marido, que era o sustentáculo da família, ele desencarna e ela está alegre no sepultamento dele, sem saber como vai viver, como vai botar o pão na mesa e que perdeu o amor da sua vida. Não. Então, vamos lá para Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10. Vamos passar tudo pelo crivo da razão. Então, eu me coloco aqui, passando pelo meu racional, pelos conhecimentos de doutrina e de teologia, que essa passagem ela poderia ter sido melhor colocada. Resignação é a palavra. Coragem, fé, confiança. Agora, alegria, então eu virei masoquista. Quanto mais eu sofro, ai, que legal. Vejo com muita cautela, essa colocação dessa frase e não deixando de lado meu imenso respeito por Joana de Ângeles e por Divaldo. Não estamos aqui, somente estamos colocando que é uma passagem que precisa ser verificada pelo nosso racional.
Estejamos atentos, ok? Não é porque Divaldo ou Chico escreveu que Kardec vai falar isso sobre a codificação. Livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec vai falar que quando chegar algo... Livro A Gênese, vá lá no Livro A Gênese, capítulo 1, item 55, Kardec vai dizer que quando surgir algo no mundo, no campo da ciência, ou em qualquer outro campo, que traga questões que não corroborem com a doutrina espírita, que a gente fique com a ciência e com a lógica. Está no livro A Gênese, capítulo 1, item 55. Então, vejo com muita cautela que o sofrimento deve ser recebido com alegria. Não, não. Nós sabemos que é para a nossa melhoria pessoal, nós sabemos que é para que a nossa evolução, nosso crescimento, nosso aprendizado. Mas nem por isso eu vou ficar dando risada por estar passando por uma situação calamitosa, desastrosa, trágica na minha vida. Não. Resignação, fé, confiança. Aí sim, eu acho que é uma postagem, é uma postura lógica, racional, psicologicamente, psiquiatricamente equilibrada, e tanto que em outros estudos de Joana de Ângeles, que nós já fizemos, ela vai falar sobre o luto, e ela fala que o luto precisa ser vivenciado. Então, contraria o que está dizendo aqui. Então imagina, a pessoa que eu mais amo morre, ai que legal, nossa, vou sofrer um monte, vou passar pelo luto agora. Precisa de psiquiatra, precisa de terapia, essa pessoa tem algum problema. Então, o sofrimento recebido com alegria, muita cautela. Passemos tudo pelo crivo da razão. Agora, é claro que outras colocações, ela faz uma colocação muito bonita aqui. Não retires do teu mapa de compromissos a alegria do serviço, recordando-te de que todas as oportunidades que se encontram ao teu alcance procedem da magnitude do Senhor, que a todos concede os instrumentos hábeis para atingir o êxito. O que contraria que ela está falando aqui insuportável, que não é suportável. Então, é suportável. Então, de novo, estejamos atentos. E eu acho que a frase mais importante de todo esse texto é o que ela vai falar agora. Aprende, pois, a ver beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom, mesmo do mal em tudo e em todos. Beleza, não é alegria, não é ficar que nem um bobo alegre rindo da sua própria desgraça. Não. Então, aprende, pois, a ver beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom, mesmo do mal em tudo e em todos. Recentemente eu fiz uma postagem que eu já não lembro mais. Confie nas disposições da vida ao seu favor. Que nem sempre o que a gente acha que é o melhor para a gente verdadeiramente o é. Então, confiança precisamos ter. E aqui ela fala, tenta. Então o que eu vejo? Os desafios que você, que todos nós passamos, eu acho que talvez a gente precise estar mais atento. Precisamos estar mais atentos que esses desafios, algo eles precisam nos dizer. Algo eles querem nos dizer. Então, estejamos atentos. Os desafios fazem parte. Peraí, acabei de lembrar de uma coisa aqui. Os desafios fazem parte do nosso crescimento. Os desafios são necessários para a nossa evolução espiritual. Então, quando você passarmos por um desafio, vamos fazer uma pergunta muito simples. O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho para aprender com isso? Porque se eu não aprendo, adivinha, a lição se repete. E é muito simples. A lição ela vai se repetir. Por quê? São os padrões, não é? Muitas vezes, padrões afetivos, padrões financeiros, padrões de saúde. A mesma situação repete, mas com afetivo fica mais claro, né? Você sempre está atraindo para a sua vida o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de personalidade que te traz os mesmos tipos de problemas. Então está na hora de você parar e falar assim, não, mas peraí, por que está todo mundo igual? Por que só muda o nome, o endereço, a aparência, mas por dentro é exatamente a mesma coisa? Então, enquanto nós não aprendemos a lição, a vida, ela nos repete até que a gente aprenda.
E aqui ela nos diz, uma outra colocação. Nunca te rebeles porque te encontres em injunção penosa, sob injustiça e perseguição gratuita. E quem nunca? Ainda outro dia, no nosso estudo de domingo, inclusive, um nosso irmão Gelson, que sempre está conosco, com a Luísa, sua esposa, ele veio nos falar sobre uma questão do trabalho dele, e no domingo nós fizemos algumas colocações. E às vezes, então, nós sofremos injustiças, sofremos perseguições gratuitas. Eu já sofri isso na minha vida, e nem faz muito tempo, para ser bem sincero. Então, precisamos entender que esses movimentos, quando surgem, nós não estamos sozinhos. E às vezes, quando a tempestade passa nas nossas vidas, a gente vê que aquela tempestade, ela limpou o ar, limpou a atmosfera, quem sabe limpou a nós mesmos, e a gente consegue olhar e vislumbrar melhor o mundo que nos cerca, o momento em que nós nos encontramos. E mais abaixo ainda, Joana nos diz: torna-se necessário encontrar as alegrias que enriquecem o coração de paz e a mente de sabedoria. Concordamos com Joana, claro. Torna-se necessário encontrar as alegrias que enriquecem o coração de paz e a mente de sabedoria. E agora eu pergunto para você: quais são as alegrias na sua vida que te enriquece o coração de paz e a sua mente de sabedoria? O quê? O que ocorre na sua vida que te traga paz, que te traga alegrias, que te traga sabedoria? O que ocorre? O que ocorre? Os desafios surgem para nós evoluirmos, para nós aprendermos. Portanto, nós nos tornaremos mais sábios. Se nós evoluímos espiritualmente, fatalmente estaremos sentindo cada vez mais em nós a paz. Por quê? Porque o meu padrão vibratório aumenta. Lembrando que sabedoria não é os títulos de doutorado, de pós-doutorado que tenhamos feito na vida. Não. É a sabedoria do viver. A sabedoria do existir. Essa é a sabedoria. Ou seja, quem somos nós? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Como nós temos nos conduzido na nossa existência? Eu acho que essa é a grande pergunta que nós deveríamos nos fazer diariamente. Primeiro, o que eu tenho feito da minha vida? Eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos e agem como se elas já tivessem 98, que estivesse à beira do túmulo, digamos assim. Ai, meu Deus, eu não vou ter mais tempo. Peraí, você tem 30 anos, você tem 40, o que é que você não vai ter mais tempo? Para quê? Se você vai viver para mais de 90? Esse é um dos pontos. Outro dos pontos, às vezes, nós simplesmente vamos vivendo e não damos importância a um fator fundamental, ao tempo. E nós passamos então a gastar o nosso tempo com inutilidades, como Joana nos coloca aqui. Na atualidade, em que a alegria é encontrada não poucas vezes nos espetáculos grosseiros, no anedotário vulgar e na satisfação dos instintos primários. O que é anedotário? Está escrito aqui do lado. Conjunto de fatos jocosos ou picantes atribuídos a determinada pessoa ou evento. E Joana nos chama a atenção, muito corretamente. Muitas vezes nós não nos damos conta dessas coisas, né? Puxa vida, mas será que a gente não tem que se dar conta disso? Será que eu não estou perdendo tempo demais falando da vida dos outros que não me diz respeito? Falando de algum fato que ocorreu que não me diz respeito? Será que eu estou
perdendo meu tempo nos espetáculos grosseiros de toda a ordem, seja em qualquer mídia social? Será que eu estou perdendo meu tempo somente na satisfação dos meus instintos mais primários, mais primitivos? Pensemos nisso. O título do capítulo é As Bênçãos da Alegria. A própria espiritualidade vai nos dizer na questão 920, na questão 922, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, que felicidade plena não existe. Isso é um fato que todos nós sabemos, mas é possível uma relativa felicidade. Então, no capítulo 5 tem 23 do Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, por que nós não estamos atentos a esses movimentos? Ou será que nós estamos atentos, mas a gente está na nossa faixa de preguiça, não quer se esforçar para se melhorar? E é muito simples. Quando a gente não se esforça para melhorar pelo amor, adivinha? A irmã dor bate na nossa porta. Vou agora então, queridos, abrirmos para os nossos comentários, para que possamos enriquecer, não é, o nosso estudo. Pronto, ativar comentários. Babi Severo. Ei, Henrique! Oi, amor da minha vida. Oi, Henrique. Henrique, eu te chamei, você não estava aqui, mas está tudo bem. Bom trabalho para você, querido. Vamos então agora, vamos ver se temos perguntas a esse respeito ou a outro, não é? Desse texto, vamos verificar. Fabrício Magalhães, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos ver se temos... Chegou, Vidinho, eu sei, meu amor. Que bom, vida, que você está aqui. Que bom, meu amor. Amanhã é sábado, com a graça de Deus. Anita Silva, boa noite. Juju, boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida. Te mandei uma mensagem hoje, não sei se você viu ou se me respondeu. Cris, boa noite. Oi, Helena. Natal, boa noite, meu irmão. Show. Olha só, a Carol Scholz falando. Às vezes os erros de texto são da editora. Já trabalhei com livros. Olha, Carol, gratidão, minha querida. Gratidão aqui pela sua colocação, né? Eu não tinha pensado nessa hipótese. Gratidão, minha querida, gratidão. Isabela, o quadro dos Minions? Pois é, Isabela, eu acho... Não sei se nós teremos os quadros dos Minions para dar um ar de seriedade, não é? As nossas lives. Quem sabe, né? Quem sabe, minha querida? Isis Brinco. Jack não tem uma memória, ele tem uma máquina. Eu li um negócio e 10 minutos depois eu esqueci onde eu li, só lembro que eu li. Oh, minha querida. Isis, não há nenhum mérito nisso, minha querida. Tenha certeza, Isis. Se eu sei, se eu lembro, se eu cito algum capítulo, versículo, uma passagem ou outra, não existe mérito nisso, minha querida. Tenha certeza absoluta, não tem mérito nenhum, não. Maria Pigo Silva, boa noite. Michele Maria, boa noite. Fátima Ferreiras, bem-vinda. Oi, Isabela Rodrigues, que bom, minha querida, que bom. Kelly Guimarães, boa noite. Ai, Juju, você respondeu? Que bom, minha querida. Eu vou ver e amanhã, ou domingo, eu te respondo, tá bom? Sâmia Maiara, sabedoria em todas as palavras. Gratidão. Gratidão a você, minha querida. Gratidão a você. Neuza Maria. Jack, foi excelente a sua explanação sobre o contexto que Joana menciona, através de Edivaldo. Gratidão, minha irmã. José Neves, boa noite. A Fran dizendo, Babi, te dei boa noite no começo da live. Tá vendo, amada? Você nem tinha entrado e um monte de gente tinha... Eu não sabia se você tinha entrado ou não, meu amor, porque às vezes aparece tanta gente junto que eu não sei. Então a Fran te deu boa noite antes. Fabrício, Jack, se o próprio Espiritismo prega a fé raciocinada, realmente não podemos acreditar cegamente nos mesmos, com todo respeito a estes irmãos. Exatamente, meu querido, exatamente, Fabrício. Zélie Frigieri, boa noite. Luísa Campos, perdi um filho depois de uma doença muito sofrida. Sofri muito com ele, mas nunca me revoltei com Deus. É isso. Perante os desafios que surgem na vida de todos nós, resignação. Vamos pedir forças. Vamos pedir forças. Eu acho que nesses momentos de grandes lutas, e quando
quando nós pedimos ajuda ao Pai, nesses momentos difíceis que todos nós atravessamos, vez ou outra, Mateus capítulo 8, versículos 25, 26 e 27. Homens, onde está a vossa fé? Não é verdade? E eu acho que é por aí. Pri Vulcani, boa noite. Zélia Frigeri, Itapetininga, do interior de São Paulo. Tânia Regina, boa noite. Eugênia Cunha, boa noite. Elizabeth. Jack, hoje eu ouvi na rádio RJ que as relações tóxicas que vivemos foram pedidas no planejamento da reencarnação. Vamos ver se volta. Voltou? Será que voltou? Será que voltou ou será que não voltou? Não voltou.